Bom, gente, vamos para a nossa segunda parte da aula, onde a gente vai falar sobre os tipos de desigualdade. Bom, o Rousseau define a desigualdade como dois tipos, ou seja, existiriam dois tipos de desigualdade: a desigualdade natural ou física e a desigualdade moral ou política. Então, são dois tipos de desigualdade. O primeiro tipo de desigualdade, a desigualdade natural ou física, seria aquela desigualdade de sexo, idade, força. Como o próprio nome já afirma, essa desigualdade tem uma origem natural e não foi ela que submeteu um homem ao outro. Então, a desigualdade de ordem natural ou física é aquela que existe e da qual a gente não pode fazer nada, não tem nenhum domínio dela, ela é da própria natureza da vida, das coisas, das quais nós não temos nenhum controle enquanto seres humanos. Então, a cor da pele. Então, vocês viram aqui, a cor da minha pele preta, negra, seja lá a definição que vocês queiram dar, parda não, né? Preta, negra, como a cor autodefinida, eu aqui defino ela. Então, a cor da pele, o nosso tamanho, né? o nosso fenótipo, o nosso sexo, né? O gênero masculino, feminino, se bem que a gente vê hoje experiências transexuais, mas que são mais de natureza social, humana, política, do que natural, mas versam sobre esse tema, idade, né, peso, tamanho, força. Então são essas desigualdades que não estão sob o nosso controle, vocês compreendem? Então há alguns tipos de desigualdade que são natural. Então a desigualdade da cor da pele, preto e branco, a desigualdade de gênero, homem e mulher, né, homem e mulher não, né, macho e fêmea, masculino e feminino, essas ideias que são produzidas pelos seres humanos. Então, é uma desigualdade que tem origem natural, da qual a gente não tem controle sobre ela. Então, eu não escolhi nascer homem ou nascer macho, né, do sexo masculino, nem tampouco nascer preto. Então, isso não está sobre uma ordem de escolha tua e de ninguém, né? Então, é um dado da natureza. A natureza é um dado da natureza, a natureza que nos dá e nos provoca esse dado. No entanto, né, existe também um outro tipo de desigualdade. Aí, essa sim, nós, seres humanos, temos responsabilidade. É o que o Rousseau vai determinar como desigualdade moral ou política ou desigualdade social. E aí aqui a gente pode pensar como é que funciona o esquema de produção de desigualdade na nossa sociedade. Então, veja, a desigualdade moral ou política, ela é construída sobre a desigualdade social, percebe? Então, através do uso de um dado natural, eu construo um dado de desigual, ou um dado de desigualdade. Então, veja, partindo da diferença da cor da pele, ou da diferença de gênero, do masculino, do feminino, do macho, da fêmea, do homem, da mulher, eu crio uma desigualdade moral ou política. Então vamos pegar o caso do gênero, homem e mulher. Né? Homem e mulher, a princípio, numa leitura russoniana, é antes de tudo um dado natural. Eu não decidi nascer macho, você não decidiu nascer fêmea, eu não decidi nascer homem, você não decidiu nascer mulher. Isso não está sobre a nossa decisão, vocês percebem? Então esse é o dado natural. Agora, o que está sobre a nossa decisão é o fato de que nascer um homem num universo patriarcal, machista, no mundo organizado, a partir da perspectiva do pai, do homem, me traz muitas vantagens que eu não teria ao nascer mulher. Então há uma desigualdade moral entre homens e mulheres no sentido de que a moral machista ou a moral patriarcal favorece a figura do homem como uma figura central. Então, o universo, a vida, o trabalho, as perspectivas de família, as perspectivas de decisão sempre se organizam a partir da perspectiva do macho, do homem, do pai, e não da mulher, da fêmea, da mãe. Você percebe? E aí se produz uma desigualdade moral e política da qual eu não tenho controle. Então, cria-se sobre o dado natural, a diferença de gênero, macho e fêmea, homem e mulher, uma desigualdade moral e política. Então, se eu nascer com este dado natural macho, ao nascer isso não está sob minha escolha, é um dado da natureza, cruzado com um dado que é produzido pela sociedade, ou que a sociedade produz nas suas experiências de vida. Então, se eu nascer um homem numa sociedade machista, patriarcal,
eu tenho vantagens. Então, essa desigualdade é o homem que cria. Então, a desigualdade entre preto e branco, né? Então, nascer negro, nascer preto no Brasil, que é um país racista, é uma desvantagem, é uma desigualdade. Há uma desigualdade no tratamento entre homens e mulheres, entre pretos e brancos, entre heterossexuais e não heterossexuais. Vocês percebem? Então, essas desigualdades de origem moral e política são provocadas por nós, né? Desigualdade política. As mulheres ainda sempre tiveram, as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam dirigir, as mulheres não podiam estudar, então não podiam fazer universidade. São todas conquistas que diminuem a desigualdade, mas que ainda mantêm uma existência bem óbvia e bem evidente na experiência da vida entre homens e mulheres. Essa desigualdade moral e política que a gente está falando, que o Rousseau está falando. Então, há sim dois tipos de desigualdade, e nos tipos de desigualdade, já que a gente tem que pensar a desigualdade e o que é desigualdade social. Desigualdade social é aquela que é produzida pelos homens, né? Então, é isso que a gente vai chamar de desigualdade moral e política. Então, é assim que se produz a desigualdade social. A partir de um dado da natureza, o homem constrói narrativas, né, ideias que produzem um tratamento desigual na prática social, na experiência dos sujeitos, de acordo com aquilo que não está sob o controle deles, que é o dado da natureza. É basicamente isso. Dito isso, a gente pode voltar à ideia do homem natural e do homem social, se lembram? E podemos partir por uma definição do que seja, então, esse homem natural e esse homem social. Então, se a gente quer compreender a origem da desigualdade entre os homens, a gente se perguntou quem é os homens, a gente se pensou o que é a desigualdade, agora a gente precisa aprofundar essa ideia. Então, vamos começar pelo homem natural. Rousseau, ele descreve o homem natural como um ser solitário, possuidor de um instinto de autopreservação, dotado do sentimento de compaixão por outros da sua espécie e possuindo a razão apenas potencialmente. O sentimento de comiseração, aquele que eu falei anteriormente, pode ser visto também como um instinto ou um mecanismo de autopreservação da espécie. Então, veja, o homem natural é um ser solitário, né? Então ele vive sozinho, a princípio, então ele não vive em sociedade, ele não se associa com outros homens. Essa associação acontece de forma aleatória. Ele possui um instinto de autopreservação, então imagine-se que quando você está sozinho, quando você está solitário, você tem que aumentar ou aguçar o seu sentido de autopreservação, você tem que tomar mais cuidado. Então, talvez quando você está andando à noite com um grupo de amigos ou em várias pessoas, você se sinta menos preocupado ou menos, né, atento do que quando você está sozinho, porque quando está sozinho você tem que cuidar de si mesmo. Então, há um instinto natural que todos nós temos de autopreservação e esse instinto está aguçado porque você está sozinho. Este ser humano também, esse homem natural, ele é dotado de um sentimento de compaixão pelos outros da sua espécie. Então, mesmo não convivendo com esse ser humano, ele reconhece e sabe que existem outros como ele, dos quais, nesse reconhecimento, faz com que ele tenha algum tipo de empatia ou compaixão pelaquele que é como ele. Né? A ideia de preservar a sua espécie. Então, vem em seguida o sentimento de comiseração, que também pode ser visto como um mecanismo de preservação da sua autoespécie. Então, diante de uma ameaça à minha própria espécie, a minha autopreservação inclui preservar os que são iguais a mim, preservar os que são do mesmo grupo. E é esse, a princípio, o homem natural. E aí ele prossegue, né, Rousseau, dizendo que ele não vê na vida do homem natural motivos que o levem à vida em sociedade. Então, na boa, não teria por que esse homem da natureza vir viver a vida em sociedade, ou largar a sua vida e viver em sociedade, que é exatamente o que acontece com as sociedades indígenas. Né? Nós estamos no século XXI e as sociedades indígenas continuam vivendo ao seu modo, elas não querem viver na cidade. Desculpa a quem acha ou quem cai nessa ideia absurda de que os indígenas querem viver na cidade. Eles não querem viver aqui. Eles podem, às vezes, até querer, e alguns deles, só porque tem alguns que não querem nem saber da gente, querem nem contato com nós, homens brancos, e aqueles que querem podem querer vir aqui por alguns motivos, conhecer, né, produzir algum tipo de conhecimento, mas para retornar e viver a seu modo. Eles não querem de nenhuma forma viver como a gente. Então, se a gente entender que um modelo, talvez para a gente pensar metaforicamente, o homem natural seja um indígena, este homem natural não tem motivo nenhum para viver em sociedade. Eu acho que é nesse sentido que o Rousseau está dizendo. Eu não vou mudar minha vida, né, para viver em sociedade. E a gente talvez pensa isso por um pensamento arrogante de imaginar o indígena, né, o homem rural como primitivo.
né, como algo anterior, como se a sociedade fosse o progresso, a evolução. Então nós somos melhores do que indígenas. Nós temos sempre essa ideia de imaginar assim. E aí o Rousseau continua dizendo que esse homem natural vive o presente, ou seja, ele é um ser presente, é robusto e bem organizado, apesar de não possuir habilidades específicas, pode aprendê-la todas. E essa é uma característica humana, né? O ser humano é um ser que aprende. Então, especificamente, a gente não sabe nada. A gente não sabe falar, andar, se comportar. A gente vai adquirir linguagem. Aí, depois da linguagem, a gente vai poder expressar nossos pensamentos. E a gente pode ir adquirindo habilidades ao caminhar da vida. E aí ele vai chegar na tecla do bom selvagem. Ele diz que este homem natural, ele é inocente, não possuindo noções de bem e mal, e possui duas características que o distinguem dos outros animais, que são a liberdade e a perfectibilidade. Né? Então, veja, é aí que ele vai estabelecer, então, a princípio, essa ideia do bom selvagem, né? E desse homem que é diferente. E o homem tem duas características, então, que o distinguiria. Então, a princípio, a gente não sabe o que é bem, o bom, bem ou mal, justo ou injusto, verdadeiro ou falso, né? Certo ou errado. Essas são noções que são apreendidas, que são adquiridas no exercício de socialização. E para finalizar, ele vai dizer que este homem, então, que não possui habilidades específicas, mas pode aprendê-las, que não tem pré-noções ou valores, mas que pode aprendê-los, ele possui duas características, a liberdade e a perfectibilidade. A liberdade seria aquilo perto do que a gente chama de livre-arbítrio. A capacidade de decidir por si mesmo. Então, por mais que nos ensine, por mais que não seja programada, porque às vezes seu pai fala, não faça isso, 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 aquilo. Seus pais dizem, você vai lá e faz o quê? Você faz o contrário. Por que você faz o contrário? Porque você tem o livre-arbítrio. Você tem a capacidade de decidir por si próprio, mesmo que essa decisão fira regras sociais. Então, quando o sujeito vai lá e mata uma outra pessoa, né, ele está exercendo o livre-arbítrio. Vai ter consequências, ele vai ser preso, tá? Mas a gente esperaria que ele não matasse, né? A sociedade deveria educar para dizer, ó, não mata, né? Não tira a vida do outro. No entanto, esse sujeito vai lá e pá, mata o outro. Né? E aí a gente fica, puta, chocado com isso. É o livre-arbítrio, o exercício da liberdade. E a liberdade não tem controle sobre os seres humanos. É difícil de decidir, mas é algo que não é pré-programado. Então o ser humano ele não age sempre do mesmo jeito. Então tem a influência da cultura, tem a influência da construção social, né? Tem a influência da linguagem, tem a influência política, tem uma série de coisas que influenciam as atitudes dos seres humanos e a própria ideia da liberdade. E a perfectibilidade é aquela ideia de que os seres humanos procuram o perfeito, sempre se aprimoram e sempre buscam se aprimorar. Eu costumo dar como exemplo da perfectibilidade a comunicação. Né? Então, imagina, a comunicação que era feita no Brasil de 1500 e poucos, no início da colonização. Então, a carta de Pedro Vaz de Caminha. Então, vinha os navios, as caravelas que saíam de Portugal para chegar na América numa viagem de 33 meses, em 3 meses, 4 meses, 90 dias de viagem. Aí o Pedro Vaz de Caminha escreve essa carta que vai voltar de navio para Portugal, do Brasil, mais 3 meses para essa carta chegar para o rei de Portugal. Então veja, o tempo da comunicação nas cartas para o tempo da comunicação hoje. Então veja como o ser humano aprimorou a comunicação. Então a gente tinha cartas e a própria, não só a comunicação, mas como o próprio deslocamento. Então, hoje a gente pode trocar informações em tempo real. Então, eu posso ligar para alguém, eu posso fazer uma chamada de vídeo e ver se a pessoa do outro lado do mundo é o tempo real. Eu posso fazer também uma viagem que antes duraria 3 meses e que durante um tempo foi impossível, hoje em 12 horas. Isso é a perfectibilidade, a capacidade de aprimorar. Então, o ser humano vai aprimorando, até que ele atinja ou busca atingir a perfeição. A perfeição é inatingível, mas essa é uma característica humana. Sempre aprimorar a perfectibilidade. Então, as duas características que marcam o homem natural e marcam o próprio homem, a liberdade e a perfectibilidade.